Minha visão, tá? Sua visão, você acha que o Ciban vence esse show? Tem duas visões na minha mente. Tecnicamente, não. Tecnicamente, para mim, ele não vence. Porém, do ponto de vista business, ele vence. Para mim, ele vence tecnicamente. Para mim, ele vence pelo business, tecnicamente não. Bom, então, Itinho, para você, o Ciban, então, ficaria entre os 3 maiores atletas Open do planeta, porque ele vai ganhar do top 4. Exatamente. Top 4. Então, ele só ficaria atrás de Hari, Dauda e Dauda. Porque são os 3 únicos Open de verdade. Porque se você for pegar o próprio Martin, quando confronta com os outros 3, ele é aquele ponto que destoa. É o único que você fala assim, entrou porque não tinha mais ninguém. Essa é a verdade. Ele é bom, mas não ao ponto de um top 4 de Olímpia. E aí eu vejo que o Ciban, ele traz a densidade, ele traz a separação muscular e o volume, eu acredito que ele vai trazer, porque a gente tem visto um Ciban fazendo preparações para ter que bater um peso com tranquilidade. Ele não poderia chegar, por exemplo, ó, o Ciban é o campeão. Com o problema de saúde dele, ele não poderia chegar e dizer assim, ó, vou bater o meu peso na última semana. Então, eu já vou fazer uma preparação mais tranquila para não precisar correr riscos. Então, eu acho que na Open, ele vai chegar com praticamente a mesma condição da Classic, só que bem maior. Vocês vão ver se o físico dele respondendo, tomando com algumas coisas que ele vai poder tomar mais, sem pôr a saúde dele em risco. Porque é uma vez só, né? É uma vez só e a gente sabe que aquelas drogas que puxam um pouco mais de volume não são tão arriscadas com aquelas que puxam condição. Droga que puxa condição, você pode ver na literatura, é as que mais põem o seu físico em desgaste. Então eu acho que ele vai chegar maior e com a condição ali próxima. E o Ciban maior, a gente está falando dele com 115, quase 120 quilos. Olha, se ele bater esse peso, Itinho, ele vira uma encrenca pesada demais. Eu acredito que ele vai chegar no porque, mínimo assim, com 115. Ó, na minha teoria da conspiração... Não, eu também acho que dá para chegar com 115, sabe por quê? Porque ele bate sofrido 109. Exato. Não tem como ele não ganhar pelo menos 4 quilos. Vai, então 114. Se ele não subir 4 quilos, ele não soltou comida. Não soltou comida? Então, 2 pontos que eu me lembro. Eu me lembro de ter assistido um vídeo dele que ele mostra todas as refeições dele num dia. Eu assisti porque fiquei curioso para saber o quanto ele comia. E eu vi lá que ele comia muito pouco. Exatamente. Come pouco. Eu falei, caramba, ele come... Coisa assim, é 200 gramas de arroz. Ele come... Quando ele está numa fase de ganho, é 350 de arroz. A quantidade de aveia, né? Tudo aquilo que ele comeu num dia, eu falei assim, meu... Ele come 3.000 calorias. Aquilo que ele come num dia é fácil comer aquilo num dia, pela quantidade, né? E ele, com essa quantidade de comida, consegue ter esse corpo, esse shape. Caramba, o cara não é à toa que ele é o campeão, né? O campeão que todo mundo conhece. Aí, assim, por isso que quando eu falo tecnicamente, é que eu estou me baseando no shape dele de Classic. Então, por isso eu falo, tecnicamente, não dá para ele ganhar. Agora, ele pode surpreender a gente e ganhar? Pode, principalmente por causa do business. Ele, como você acabou de dizer, por causa do business que ele faz, que ele é um grande vendedor de produtos e ele quer desenvolver a marca dele na Europa, provavelmente esse é o motivo do show. Fazer presença na Europa, pessoalmente competindo para poder fazer a empresa dele crescer na Europa. Um ponto que eu vejo. Para que isso seja mais forte ainda, uma vitória seria esmagadora nesse sentido. Não vai ter um lugar da Europa que não vai se falar de Ciban vencendo um Praga Show. O top 4, fugiu o nome dele agora, o Martin, vai puxar a condição com medo do Ciban. Tem que puxar. Vai puxar a condição. Tem que puxar. Se ele não puxar, ele perde. Do Olímpia e o Ciban aumentando esse volume aí para 115 pelo menos, eu acredito que o Ciban tem possibilidade de ganhar. Então, lembra, eu quando vi o Martin perder para o Nick Walter, que eu adoro chamar de Walter,
Eu não vi essa condição que ele botou no Olímpia. Eu não vi esse shape do Olímpia. O Martin me surpreendeu no Olímpia com o shape que ele apresentou lá. E ele está muito amigo do Siban, né? Está treinando com o Siban aí direto. Empresa. Né? Eu acho que ele sai da Holly lá, que é do Fuad, naquela outra empresa que ele está. Talvez o contrato dele vai terminar, ele só está cumprindo tabela. Está muito amigo do Siban. gosta de fenômenos. É. E ele é um fenômeno. Ele estreou em quarto lugar nos dias de hoje. Ele ganhou do Jacket. Exatamente. Ele é um fenômeno, ele é um cara que se evoluir... 27 anos de idade. Se ele evoluir, ele pode brigar com o Derek. O Derek não foi terceiro, porque era melhor que ele, por causa do volume. Se ele aumentar o volume, ele pode brigar com o Derek, brigar com o Had. Ô, Pinduca, a galera tá falando aqui no chat que o Cebon falou que tá com 118 quilos. Não, sim, 118, é que mas sem tirar água, você entendeu? Sem tirar água, pode ser verdade. Se ele tiver com 118... Não, ele estava com 118. Ele pode ser verdade. Ele vai subir com 115, não vai subir menos que 115, não. 115, Era 118. no físico dele, vai ser pra gente talvez uma grande surpresa. E é 115 para estar seco, para carbaia, e a gente vamos ver como o físico dele responde. Não tô secando o Siban. Calma, pessoal, não precisa me dar hate. Não tô secando o Siban. Eu tenho uma leitura. O Siban com 1,87m, 115 quilos, é incrível. Só que do lado dos Opens, ele pode ficar fino. Não significa que será suficiente. Ele pode ficar fino. Por quê? Porque os Opens são atarracados, gente. Então, por exemplo, você pega o Rafa, que é que nem ele falou, que é um Open mais clássico, ou seja, é um Open de linha. Sobe no palco com 118, com 1,80m. Bem mais eu acho que ele. Certo? Pô, 115, ou seja, 3 quilos a menos. E o Rafa entrou na condição. Com 1,87m. Mas, Renato, ó... Então, não, deixa eu concluir aqui. Então, minha visão. Por isso, eu acho que o Siban não ganha. Porque o Martin Fitzwater, ele tem a linha, o desenho e o preenchimento que a Open pede. Na hora que colocar semi-relaxado, um cara todo preenchido contra um cara mais fino. Peitoral, um cara todo preenchido contra um cara um pouco mais fino. De costas, vai dar uma briga boa. Mas mesmo assim, é um cara preenchido. É um cara que você vê menos espaços. Fica lindo o Classic com Classic. Quando você pega um Open e um Classic, tendência é o Open deixar o Classic fino. Mas, então, essa é a leitura. 115 do Siban contra 118 do Rafa, a condição do Siban é muito além da do Rafa. Mas vamos ver se ele mantém essa condição com 115. Do Rafa... Não, você está falando do 100... Não, você está falando do Rafa... você está falando do Siban com 109. Sim, mas eu acredito que ele vai conseguir puxar. Você acha que ele vai com 115 ter a mesma condição? Não, uma coisa eu te garanto. Não sei. Ninguém ganha 5 quilos de músculo em um mês. Então vai vir água. Não é questão de ganhar. Ué, sabe qual é a ideia? O que vocês têm que entender é o seguinte. Ó, vamos lá, se ele pesa 109 quilos. Vamos lá, se ele pesar 109 quilos. Isso é raciocínio lógico. Se ele pesa 109 quilos e depois de um mês ele pesar 115, ele ganhou 6 quilos. Certo? Ou ele recuperou do que ele estava perdendo para manter aquele peso. Não, mas tem um detalhe. Tem um detalhe, ele ganhou 6 quilos. Desses 6 quilos que ele ganhou, recuperar, pouco importa. É tudo músculo. Ó, fisiologicamente falando... Vocês lembram do experimento do Colorado? Certo? Que eu lembro. O atleta ganhou 29 quilos em 29 dias, se eu não me engano. Mas ele estava doente antes. Exato. Né? Ali veio a memória muscular. Eu acredito que o Siban... ele vai puxar muito desse peso que o corpo dele estava lá já louco para crescer. E o que eu quero falar é o seguinte, o Siban, ele vai ficar fino na pose que ele passa o carro na galera, que é peitoral de lado. Ele vai ficar mais fino do que o Martin. Você vai ficar fino no duplo bíceps de frente? De frente, ele vai faltar um pouco de volume do lado do Martin. A pose que mais afina o atleta é o duplo bíceps de frente. Mas quando você fala assim, ó, sobre ele estar fino, eu acredito que um atleta como ele, de clavículas largas, não vai ficar tão feio do lado do Martin, por conta das clavículas. Não, de tamanho de distância,
Pode ser que não. Exato, de Mas de frente, volume, De sim. preenchimento. Né? Porque, ó, não esquece de um outro detalhe. 109 é o peso da balança. O peso do segundo palco não é palco 109. não é Ele essa pode ser questão. 113. É essa a questão. Você entendeu? E Pode se ser ele 112. conseguir chegar com os 118. É muito si. É, então é muito si. na questão Ele do não Siban. precisa chegar com 118, que ele não vai bater peso. Não, se ele vai chegar chegar no peso certo. Exato. Não, mas mesmo não batendo peso, o cara tem a estratégia da desidratação. Não. Não. O Open não. Não, o Open vem chegando, tipo assim, ele não vai, por exemplo, bati 115 e subo 118. Não, o Open já está com Open- o peso da Não, balança tem, próximo tem, do Renato. palco. Por exemplo, ó, tem. Não, é próximo do palco. Sim, é próximo do É, palco, não é porque- igual a um Classic. não, é o do Mas, por Open é quase igual. Não, mas por exemplo, ó, o atleta, ele vem ali, ó. Talvez hoje os caras não façam tanto, mas, por exemplo, o cara vem, ó, segunda-feira, 0 carbo. E aqui eu tô falando, galera, até vou usar a preparação do Dória. Segunda-feira, 0 carbo. Terça, 0 carbo. Quarta, 0 carbo. Quinta-noite, se ele vai pro Olímpia e pesa, cara, ele tá totalmente depletado. Bateu o peso na quinta. Open não pesa, Itinho. Pesa. Os caras. Tanto que Não, eles pesa, ele eles pesa. colocavam o peso. Não, ele pode pesar, Ele mas pesa, ele tem mas regra. Não, é isso Só que eu pra tô querendo constar. falar pra você. É só pra o peso constar. que Só pra ele constar. informou, eu tô falando sobre a informação mesmo. Que o Olímpia colocava o peso. Então eles eram o carbo na segunda, terça, quarta. Não, mas não quinta importa. noite. Eu tô falando do peso do Siban agora. O Siban tá com 118. Então, Renato, mas o que você tem que entender é que o peso, por exemplo, o peso do fio informado no Olímpia era o peso que ele batia no meeting. Eles subiam no meeting. Não, sim, mas isso não importa. Eu tô falando assim, Você- se o Siban agora tá com 118, a tendência dele é ser 118 para baixo. Pra baixo. Então, é isso que eu tô querendo falar pra Mas você. depois ele não vai reganhar. Mas aí ele vai Ele fazer tem o quê? motivo Vai... pra reganhar. Não, mas entenda, ele tá 118 já tem uns dias já. Sim. Então o que eu tô querendo falar, ele vai subir 118, talvez vá para 122, aí ele vai baixar para 115 depletado. Concorda? Não, Quando ele não. fizer a depressão, Não, eu não zerar concordo o porque eu carbo- não acho que ele vai conseguir passar de Eu 118. acho que não. 118 já é passar peso de pra 118 caramba. não. Você Falei falou 118. 122? Não, de peso sem depletar. É, mas eu não acho. Eu acho que ele eu já tá não- no talo em não, 118. não, eu não duvido. Senão ele vai perder a condição. 109 para 122. Para ele manter a condição que ele está acostumado a subir, eu acho que a única 115 variação. e 18, eu acho. A única variação Minha real opinião. que nós vamos poder ver, se é 109 na balança com aquela condição, e depois no palco ele está com 112, o máximo que a gente vai ver ele aí é com 113, 114 quilos. Eu 115. ainda acredito. É, no palco. 115 No no máximo, no 115 máximo. no palco. Entendeu? Para Agora, 112. e aí você ele fala botar assim, 3 quilos, peraí, aí 3 ele tá na mesma quilos condição. mais cheio, com a mesma condição, naquele corpo grande que ele tem, é quase nada. Mas É quase eu ainda nada. acredito que o Se fosse Siban- 6 quilos, eu já começava a ficar assustado. Eu mas acho que o 3... único cara que ele pode perder é o Martin. Só. Não, mas assim... É o Martin, Porque é o a cara a ser pose batido. que ele vai realmente, que a gente vai ver falta, é de lado. Por isso que eu falei, Porque o cara que é tecnicamente... largo, por exemplo, o Siban, todo mundo sempre elogiou ele por ser uma naja. Ele de baixo baixo, você não dá nada. Quando ele abre a arma, você vê aquela coisa larga. Então, de frente, você tinha alguns atletas, por exemplo, que de frente não ficavam estreitos do lado do Big Ramy. Muito pesado, muito grande. Quando virava de lado, é aí que você via que o cara não tinha espessura. Eu acho que o Siban não vai ter a espessura para bater de frente com o Martin, justamente numa pose em que ele é muito bom. É essa a questão que eu acho que ele vai conseguir bater de frente com o Martin, podendo vencer. Não estou cravando, vai vencer, mas eu acho que ele pode. Não, mas assim, é o que Tio, todo mundo de verdade, espera que a aconteça. tua opinião é válida, porque nós estamos falando de um grande atleta, É. tá? Assim, a sua opinião é muito válida. Uma coisa é fato, Chris Bumstead tem total condições de vencer esse Show Pro, por tudo que ele já mostrou de físico na Classic. Até porque, nesse Show Pro, o melhor que tem lá é quarto do Olímpia, então não tem... Se tivesse um Harry Chopin, por exemplo, da vida, tudo bem. Então, eu acho que a tua opinião, Itinha, é muito bem válida e tem que ser respeitada. Minha visão é, para mim, eu acho que ainda, principalmente pela altura, Siban vai aparentar ser mais fino em algumas poses. E isso vai fazer com que ele perca posições. Sua visão? Minha visão é que ele, tecnicamente, mesmo com uma possível evolução de lá para cá, Não, vai ter. em questão de volume muscular, ainda é pouco para que ele se tornasse um atleta volumoso tanto quanto os outros. E ainda vou acrescentar. Em relação a galera vai a cair de pau volume. em mim. Posso acrescentar.
O cara que vai confrontar bem com o Siban é o Horse. Sim. Sabe por que vai confrontar bem? Atleta com linha. Porque atleta com linha versus atleta com linha. Também. Como é que você altura. compara? É difícil, meu amigo, comparar um 2-1-2 de 1,5 m com um cara de 1,80 m e lá vai fumaça, velho. Então, Entendeu? Então, vai ser difícil confrontar. Contra o Martin, é aquilo. É a aposta, se ele vai ser fino ou não. Então, o cara que vai dar show com o Siban, que vai ficar legal de ver, tipo, é Horse versus o Siban. Aonde eu vou torcer pra cacete pro Horse. Vou torcer muito. Porque é um brasileiro, é meu amigo, sou fã e acompanho desde 2016. Estou com ele desde 2016. Então a minha torcida é 1000% pro Horse. 1000%. Eu acho que todos nós temos aí as nossas opiniões, mas eu acho que é mais ou menos isso, né, Tim? Também acho que é isso aí mesmo. Eu acho que é isso. agora Todo mundo posso, aqui tem um posso comentário muito piorar? válido. Posso piorar nossas posições? A minha A gente tá teoria. esquecendo o Clarida. Então, a minha teoria. foi o que eu falei, o Shaw, né? O Shaw Clarida tem volume. O baixinho é volumoso. Arracadíssimo. Então, por isso que eu falo assim, como é que eu comparo um atleta de alturas diferentes? Pelo volume muscular. O quanto ele tem de músculo em relação à estrutura. Isso é volume. E ele é assustador no volume. Sem dúvida nenhuma. E aí Por isso você- ele ganhou de atletas open. E aí a gente vai confrontar Tá. um super alto com um super baixo. Entendeu? Aí o Então, árbitro aí você ter vai, um você vai trabalho, olhar cara. assim, caraca, meu, esse cara tá empelotado, vai ser difícil. Então, assim, ou o Sibum faz um grande show, não vence, dá a lógica que seria o Martin ser o campeão, porque é o que tem o currículo mais forte de todos, mas na minha teoria da conspiração, pelo business e pela expectativa que isso está gerando, o Sibum vem muito bem com essa evolução, só que o Martin não vem tão bem assim, para dar a margem de perder. Será? Ele vem, mas não vem na pele, naquela condição, não vem também Então, gordo. Você tá achando que o Martin não vai vir na pele então eu acho para que- dar passagem pro Siban? Isso. Se ele fizer isso, é tira um pé na carreira dele. Sabe Talvez, por quê? Porque um talvez. top 4 do Mr. Olímpia Perder para um clássico que subiu a uns quilos. e perder um pro show assim. Mas se ele entrar na jaula Mas, logo gente, depois, vai gente, ficar feio. Mas ele é não que renovou hoje- recentemente? Hã? Não sei. Eu não lembro, cara. Eu Então, não acompanho pela muito. lógica e pela parte técnica, Martin vem com tudo, vence e ponto final. Essa é a lógica e a parte técnica do É a esporte. lógica, Agora, como eu falei, o esporte, principalmente hoje, não é só isso. Ele é muito relacionado ao business, certo? E o Sibum vencendo essa competição vai ser o maior business que já teve no culturismo na face da Terra. Você acha? Porque vai chocar o mundo. Vai Mas nada, para não vai nada de ficar todo mundo, feio, não. É só um show pro. é um show pro, mas Show pro e nada de outro hoje, mundo ali que tem hoje, os hoje atletas. tem Só muita. chocaria tanto se ele fosse pra Open depois. Não, mas é aí que eu. Mas vocês não Chocaria se ele fosse terminaram. com um Arnold Olha, O'Hara e ganhasse a Open. querido. Não, fala assim, ó, não é Queridos. chocar. Ele impacta